Está aberta a sessão. O secretário lê a ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária realizada em 19 de maio de 2005, presidente da senhora ministra Ellen Grace, vice-presidente, ausente de cadamente o senhor ministro Nelson Rubim, presidente, Celso de Mello e Gilmar Mendes. Vice-procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva. Apregoar os seguintes processos: agravo regimental e habeas corpus, extradições e mandado de segurança e reclamação. Presidente, Depois dessa. Pois não? eu peço a retirada de mesa, que estaria para apreciação, do agravo regimental no mandado de segurança 25.127. Perfeito. Houve um pedido de desistência. Está retirado. Depois dessa, isso aqui, tá? Comunico aos colegas que estão presentes no plenário, os alunos do curso de Direito que estão participando de um estágio de curta duração da Câmara dos Deputados e de alunos da Faculdade Brasileira Univix, de Vitória, no Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada 26-1, Pernambuco, agravante município de Petrolina, agravado Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa e Estado de Pernambuco, do qual sou relator. Passo ao relatório. Em 9 de 11 de 2004, deferi a suspensão da tutela antecipada em decisão assim fundamentada. O Estado de Pernambuco e a Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, requerem a suspensão da tutela antecipada que foi deferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em razão desse deferimento, a Compesa teve que transferir ao município de Petrolina os serviços públicos de água e esgoto. O fundamento da decisão do tribunal foi de que a Compesa teria descumprido o termo de rescisão amigável do contrato de concessão. A mesma decisão fixou o prazo de 30 dias para que o município depositasse a primeira parcela referente à indenização devida à Compesa nos termos em que acordado no termo de rescisão. Eu resumo os fatos. O município de Petrolina mantinha com a Compesa, que é a Companhia de Saneamento Estadual, há quase 30 anos, contrato de concessão para a exploração do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitários por um período de 50 anos, ou seja, contrato de 6 de novembro de 1975 a 2025. Em meados de 2002, o Estado de Pernambuco, a Compesa e o município de Petrolina firmaram um termo de rescisão amigável do contrato de concessão de serviços acima referidos. Esse termo rescisório assim estabeleceu: a concretização da rescisão ocorrerá com a transferência dos serviços de saneamento e águas de Petrolina, no caso de venda pelo município do controle majoritário do capital social de águas de Petrolina, ou com a transferência dos serviços de saneamento ao município, no caso de insucesso da tentativa de alienação do bloco majoritário de ações ao investidor privado por 2 vezes consecutivas. A mencionada rescisão dispôs que o município indenizaria a Compesa nesses termos. Cláusula 9ª. Ocorrendo o insucesso na tentativa de alienação do bloco majoritário de ações ao investidor privado por 2 vezes consecutivas, devido à ausência de interessados ou outros fatores fora do controle do município ou da Compesa, haverá transferência dos serviços de saneamento ao município, sendo que o município efetuará a quitação do valor do pagamento na forma estabelecida nessa cláusula. Parágrafo 2º. O pagamento da primeira parcela será efetuado 30 dias após a contar do ajuste de contas. Parágrafo 7º. O município deverá deter todas as autorizações necessárias, inclusive lei municipal e aprovação da Secretaria de Estado da Fazenda, para a vinculação da parcela do município na arrecadação do ICMS e ou Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Parágrafo 8º. No caso do município não efetuar, nas datas aprazadas, o pagamento de qualquer uma das parcelas do valor do pagamento, estabelecido no parágrafo 1º desta cláusula, com recursos orçamentários, a Compesa, independentemente de qualquer autorização prévia, notificará o Estado para que este acione o mecanismo de vinculação da parcela do município na arrecadação do ICMS e ou ao Fundo de Participação dos Municípios, até a arrecadação do montante da parcela devida. A Compesa, continuo eu, reteve
os serviços sob a alegação de que o município seria incapaz de pagar as parcelas ajustadas. O município, em face dessa retenção, ajuizou a ação de cumprimento de obrigação de fazer e acertamento de contas, com pedido de antecipação de tutela. O pedido foi indeferido. Foram fundamentos da decisão de indeferimento a ausência de verossimilhança, pois a prova das alegações não foi inequívoca, a matéria dependia de outras provas, inexistência do perigo de irreversibilidade do provimento em prejuízo do município, incabível a medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Da decisão, o município agravou para o Tribunal de Justiça de Pernambuco em agosto de 2004. Em decisão monocrática, a tutela foi antecipada em parte. Foi determinado que a Compesa transferisse ao município de Petrolina os serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água no prazo de 15 dias. A mesma decisão determinou que o município depositasse, no prazo de 30 dias, a primeira parcela devida à concessionária. A Compesa e o Estado de São Francisco agravaram com o regimental. O relator do recurso reconsiderou a decisão, revogou a antecipação de tutela, ao fundamento de não estar presente o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação em desfavor do município. Não conformado, o município interpôs regimental. O relator levou o regimental em julgamento em outubro de 2004. Manteve a decisão agravada, mas ficou vencido. Assim, o voto vencedor restabeleceu a antecipação de tutela. Essa é a razão do presente pedido de suspensão proposta pelo Estado de Pernambuco e pela Compesa. Os requerentes alegam que a causa tem fundamento constitucional, pois se discute a competência para a prestação do serviço de abastecimento de água e saneamento urbano. Eu lembro que essa matéria está mesa para nós naquela questão do Rio de Janeiro, de uma lei complementar do Rio de Janeiro. Quanto à ordem pública, os requerentes sustentam esta lesão. Aspas, a insurgência do Estado de Pernambuco e da Compesa em relação à decisão liminar de que se requer a suspensão decorra da flagrante ofensa à ordem pública, administrativa e processual na concessão de decisão de antecipação de tutela que obriga a implementação do termo final de um termo de rescisão amigável que já vige há mais de 2 anos. No que se refere à saúde e às finanças públicas, destaco este trecho, aspas, resta evidenciada a irremediável ofensa à saúde pública, tendo em vista que ocorrerá necessariamente uma abrupta interrupção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela Compesa e sua transferência a quem não detém capacidade técnica para executá-lo, com violação ao princípio da continuidade do serviço público e todos os riscos que a ausência de um serviço essencial provocará à população usuária, além de, não menos evidente, o risco de grave lesão às finanças públicas, decorrentes da comprovada ausência de capacidade de pagamento por parte do município das parcelas ajustadas a título de indenização pelos bens reversíveis, trazendo prejuízo financeiro da ordem de mais de 30 milhões de reais à Compesa, da qual o Estado é acionista. E aí eu decidi. A causa tem fundamento constitucional, porquanto a inicial da ação proposta pelo município de Petrolina debate a competência constitucional para a prestação de serviço de abastecimento de água e saneamento urbano. Assim, compete a essa presidência conhecer o pedido. Os requerentes demonstraram que a decisão antecipatória da tutela causa grave lesão à ordem e à saúde pública, no ponto em que determina a imediata transferência dos serviços de esgotamento e fornecimento de água potável ao município de Petrolina, sem que este disponha de infraestrutura e pessoal qualificado para o fornecimento regular dos referidos serviços. Ressalto ainda que a pretensão dos requerentes, se atendida, não trará prejuízo ao município, pois a Compesa, como já o faz há mais de 30 anos, continuará prestando serviços à população até que se resolva a lide. Caso análogo foi decidido por Marco Aurélio na suspensão de segurança 1844. Nesse precedente, o município de Santos requereu a suspensão de liminar que indeferiu a encampação dos serviços de água e esgoto do município, sob a responsabilidade da Sabesp, empresa paulista. Marco Aurélio, entretanto, indeferiu o pedido ao fundamento de que, aspas, restou mantido o serviço que há muito tempo vem sendo prestado pela Sabesp. A ação de Marco Aurélio era do município contra o Estado. Marco Aurélio indeferiu. Restou mantido, diz Marco Aurélio, serviço que há muito tempo vem sendo prestado pela Sabesp, beneficiando de uma forma global a população como um todo.
tudo recomenda que se aguarde a regular tramitação do mandado de segurança, preservando-se assim o interesse público primário para, somente ao fim, vir à baila a definição sobre a harmonia ou não da encampação prevista com a ordem pública, com a ordem jurídica. Repito, inexiste perigo de dano, aqui sou eu, repito, inexiste perigo de dano irreversível ou de difícil reparação para a municipalidade, caso suspenda a decisão concessiva de tutela. E isso ficou ressaltado tanto na decisão do primeiro grau, quanto do Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando o relator, vencido no agravo regimental, revogou o anterior deferimento de tutela nesses termos. Eu leio, então, o despacho do relator que acabou revogando a antecipação. Não está presente o perigo de dano irreparável de difícil reparação em desfavor do município de Petrolina, e que, em verdade, tal perigo é reverso, isto é, em desfavor da agravante, ante a incapacidade do agravado de honrar os pagamentos das parcelas indenizatórias dos ativos e bens reversíveis daquela, em razão da rescisão amigável do contrato de concessão, e que até mesmo a incapacidade, por falta de know-how, pessoal e estrutura do município de Petrolina, para imediatamente, e em tempo tão exíguo, prestar os serviços de esgotamento sanitário e fornecimento de água potável à população, não apenas da cidade de Petrolina, mas dos municípios vizinhos, que dependem do sistema de abastecimento de água ali sediado. É bom ter presente que essa questão de águas é extraordinariamente complexa, tendo em vista que a distribuição de águas não obedece à geografia política do Estado, mas obedece, sim, à queda de nível, ou seja, a curva de nível para a distribuição. E aqui informa-se, este juiz refere de que os municípios vizinhos da Petrolina dependem exatamente desta circulação. Diz ele, não apenas da cidade de Petrolina, mas dos municípios vizinhos que dependem do sistema de abastecimento de água ali sediado, com evidente prejuízo para todos os cidadãos daquela região do Vale do São Francisco pernambucano. Por outro lado, constato presentemente, diz o juiz, em face da documentação trazida pela agravante, que a garantia dada pelo agravado para o pagamento da indenização pelos bens reversíveis e ativos da Compesa, em razão da rescisão contratual, ou seja, a retenção por parte do Estado de Pernambuco do repasse do ICMS ao município, não são suficientes, caracterizando, deste modo, perigo de dano inverso. Ante o exposto, diz o juiz, presente os pressupostos necessários, defiro a suspensão da tutela antecipada. O município de Petrolina, e eu encerro o despacho, o município de Petrolina interpõe o presente agravo regimental, que se funda basicamente nas seguintes alegações. Primeiro, inexistência de fundamento constitucional a fixar a competência do Supremo para conhecer do pedido de suspensão. E, dois, a retenção dos serviços, esgotamento sanitário e abastecimento de água impede que o município agravante exerça sua competência constitucional de organização e prestação do serviço de interesse local. Eu faço a observação que, no primeiro argumento, sustenta a falta de competência do Supremo. No segundo argumento, embasa exatamente no dispositivo constitucional. Terceiro, a transferência imediata dos serviços, esgotamento sanitário e abastecimento de água não ocasionará a ruptura da prestação de serviço, nem causa lesão à ordem, à saúde e às finanças públicas. Requer a reconsideração da decisão e, caso contrário, que o agravo seja levado a julgamento no plenário. O Estado de Pernambuco e a Compesa ofereceram resposta ao agravo regimental apresentado pelo município de Petrolina, onde requerem o improvimento do agravo regimental e a manutenção do despacho que deferiu o pedido de suspensão da tutela antecipada. A Procuradoria, seguindo a tese agravante, entende que a questão constitucional levantada pelo agravante é meramente reflexa e argumentativa, e opinou pelo provimento do agravo. É o relatório. E passo, então, ao voto. A adição agravada deu provimento ao pedido de suspensão de tutela antecipada sob aqueles fundamentos. A causa tem fundamento constitucional, porquanto a inicial da ação proposta pelo município debate a competência constitucional pela prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento urbano. Assim, entendeu a presidência de conhecer o pedido. Os requerentes demonstram que a decisão antecipatória da tutela causa grave lesão à ordem e à saúde pública no ponto em que determina a imediata transferência dos serviços de esgotamento e fornecimento de água potável ao município, sem que este município disponha de infraestrutura e pessoal qualificado para o fornecimento regular dos referidos serviços, é o que estava lançado no despacho do desembargador que
revogou a concessão. A pretensão dos requerentes, se atendida, trará prejuízos ao município, pois a Compesa, como já faz há mais de 30 anos, continuará prestando os tais serviços. Caso análogo, e citei o caso referido de Cídio Marco Aurélio. Entendi correta a decisão. A causa, entendo eu, tem fundamento constitucional, sustenta agravante tanto na ação ordinária de cumprimento de obrigação de fazer acertamento de contas, que está a folha 183, inicial, quanto do presente agravo regimental, que a manutenção do serviço de distribuição de água e esgotamento urbano com a Compesa torna letra morta a competência prevista no artigo 30 da Constituição Federal, que diz que compete aos municípios a organização do serviço, etc. A norma constitucional arguída pelo agravante, artigo 30, inciso 5º, organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial, não pode ser considerada como questão meramente reflexa ou argumentativa, conforme quer a Procuradoria da República em seu parecer. O objeto principal da ação engloba a discussão da titularidade. A decisão antecipatória da tutela causa grave lesão à ordem e à saúde pública, já conforme decisão de primeiro grau. Não cabe discussão das provas contratuais em sede de suspensão. Importante ressaltar que não existe perigo de dano irreversível ou de difícil reparação para a municipalidade caso mantida a suspensão da decisão concessiva de tutela. Tal entendimento, com muita clareza, já ficou ressaltado tanto na decisão de primeiro grau quanto no Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando o relator vencido no agravo regimental revogou o anterior deferimento de tutela. Assim, não sendo o serviço público mera atividade econômica, eis que, sob o regime de direito público, isto é, não sujeito às regras de mercado, diferenciando-se da atividade econômica quanto ao modo de prestação, aos fins a que está vinculado, a relação entre o controle e prestação, as obrigações fiscais, a supremacia sobre o interesse particular, a adequabilidade, universalidade da prestação, ao regime de retribuição pela prestação, a forma de transferência de seu exercício para terceiros, a continuidade e qualidade do serviço prestado, a legalidade das atividades que compõem, etc., com certeza eleva a competência desta Corte. Ademais, a tutela concedida tem natureza satisfativa, o que contraria o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 84/37, aplicável ao caso por força do artigo 1º da Lei 94/94, como já decidi na suspensão 24. Isso não só demonstra a natureza constitucional da causa, como também a intenção do agravante de utilizar-se do presente agravo regimental como sucedâneo de recurso, eis que, revogada a suspensão da tutela antecipada, estaria o município agravante satisfeito em seu pedido e, conforme já decidido na sentença de primeiro grau, incabível a medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Desconsiderar a possibilidade da grave lesão à ordem pública e econômica, caso revogada a suspensão de tutela antecipada, mostra verdadeiro contrassenso. Conheço do grave, lhe nego provimento, é o meu voto. Ministro Eros Grau. Qual é tem a bondade de Vossa Excelência? Meu nome? Não, tem a bondade, pode falar. Pois não. Excelência, o contrato a rescisão contratual, ela é enfática que o Estado e a Compesa reconhecem a competência do município para explorar o sistema de água e esgoto. Está claro? Isso é sustentação em matéria de direito. Qual é a matéria de fato? Ele não está no contrato. Qual é a matéria de fato? A matéria de fato é que o Estado reconhece. Obrigado, Vossa Excelência. Não, só mais uma outra. O voto vencedor do Tribunal de Justiça de Pernambuco reconhece o know-how do município, que há 2 anos ele se prepara para isso, vem fazendo todo o processo para a assunção do sistema, como reconhece a capacidade financeira para pagamento, que também foi reconhecido pelo Estado. Obrigado, Vossa Excelência. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, essa matéria é de, no meu entendimento, de grande relevância. Eu me dediquei a estudá-la durante longo tempo, inclusive, meu primeiro trabalho acadêmico foi sobre a questão da região metropolitana, e eu vou me permitir pedir vista, me comprometendo a trazer muito rapidamente também esses processos. Perfeito. Após o voto do relator, que conhecia e negava provimento ao agravo, pediu vista ao ministro Eros Grau.
Esta pauta, pedido de urgência da ministra Ellen Grace, chama a questão de ordem, arguição de descumprimento de preceito fundamental, procedente do Pará, arguente, governador do Estado do Maranhão e arguido, Secretaria Executiva do Estado de Fazenda. Senhor presidente, por meio da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, o governador do Estado do Maranhão impugnou a portaria número 156, de 5 deste mês, de maio de 2005, editada pela Secretária Executiva de Estado da Fazenda do Pará. Essa portaria estabeleceu, para fins de arrecadação do ICMS, novo boletim de preços mínimos de mercado para os produtos relacionados no seu anexo único. Demonstra o arguente que o ato em exame fixou o preço mínimo de mercado do metro cúbico de carvão vegetal em R$ 45,00 para as operações intraestaduais e em R$ 550,00 para as operações interestaduais. Repito, R$ 45,00 para as operações intraestaduais, no Estado do Pará, R$ 550,00 para as que superarem a fronteira do Estado. Afirma que essa elástica diferença de valores, em mais de 1.000%, além de não traduzir a realidade do mercado, inviabilizou relevante atividade econômica realizada no Estado do Maranhão, qual seja a produção de ferro-gusa, uma vez que 80% do carvão vegetal comprado pelas indústrias lá instaladas é proveniente de carvoarias paraenses. Alega que a norma representou verdadeira fixação infralegal de um dos elementos formadores do tributo, qual seja a base de cálculo, violando assim o princípio da estrita legalidade tributária esculpido no artigo 150, inciso 1º, e reiterado quanto ao ICMS no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra I, ambos da Constituição Federal. Além disso, sustenta que a estipulação de 2 valores de preço mínimo exorbitantemente distintos, alcançados apenas pelo critério referente ao local do destino do produto, ofendeu o artigo 152 da Carta Magna, configurou inaceitável tratamento discriminatório de contribuintes, em ofensa ao artigo 150, inciso 2º, e instituiu também limitação ao tráfico de bens por meio de tributo interestadual, também no artigo 150 da Constituição, inciso 5º desta vez. Requer, portanto, o Estado do Maranhão a concessão de medida cautelar, consubstanciada na suspensão dos efeitos da portaria ora analisada e, no mérito, a procedência do pedido, para o fim de reconhecer, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, que a portaria 156 viola as normas incertas nos artigos 150, 1 e 2 e 152 da Constituição Federal, devendo ser retirada do ordenamento jurídico. O Estado do Pará apresentou memorial subscrito por seu procurador-geral, Dr. José Aloísio Cavalcante Campos, que adoto pela densidade dos seus argumentos como informações preliminares. Neste arrazoado, alega-se que a portaria ora analisada não representa um ato isolado e meramente fiscal, fazendo parte, ao contrário, de um conjunto de medidas que põem em prática a política de preservação ambiental implementada, de que são exemplos as leis estaduais 6.506 e 6.745, que tratam do macrozoneamento ecológico-econômico do território paraense, realizado por meio do mapeamento de terras de acordo com o grau de degradação ambiental e de intensidade da exploração dos recursos naturais. Afirma, aspas, que a produção de carvão é uma atividade altamente impactante ao meio ambiente e que, para a produção de 1 tonelada de ferro-gusa, são necessárias 5,4 metros cúbicos de madeira para a produção de carvão vegetal. Eu creio que isso aqui não está bem correto, porque 1 tonelada não deve ser só 5 metros de carvão, deve ser bem mais. Assim conclui... Metros cúbicos. Mesmo assim, 5 metros cúbicos? Bom, não vou discutir matemática com Vossa Excelência. Não, matemática não, isso é peso. Assim conclui ele, uma medida urgente precisava ser tomada para frear, ainda que temporariamente,
o avanço do desmatamento no Estado do Pará por conta desse fator específico, isto é, a produção do carvão vegetal. Fecho aspas. Ressalta, por fim, que a Constituição Federal atribuiu características extrafiscais ao ICMS ao possibilitar a sua seletividade, razão pela qual o Estado vinculou a arrecadação do imposto sobre o carvão vegetal a padrões ambientais. Presidente, eu trago ao plenário o feito em questão de ordem para um exame relativo ao conhecimento da presente ação. É esse o breve relatório. Pode botar. Entendo, senhor presidente, que a gravidade da questão trazida aos autos se manifesta tanto pela clara situação de litígio entre dois Estados da Federação Brasileira, como pela existência de circunstância potencialmente causadora de sérios prejuízos à economia e à população do Estado do Maranhão. Todavia, verifico que o cabimento da via eleita, a ADPF, encontra obstáculo intransponível relativo ao requisito de admissibilidade exigido pelo disposto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882, que assim dispõe: não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar. Tem o arguente afirmado, na sua inicial, ser incabível, no caso, a ação direta de inconstitucionalidade, dada a natureza infralegal do ato contestado, a ensejar, quando muito, ofensa oblíqua ao texto constitucional, esse entendimento possui e permite temperamentos, sendo imprescindível a análise individualizada da norma que se pretende contestar. Não foi por outra razão, aliás, que esta Casa já conheceu uma série de ações diretas de inconstitucionalidade que tiveram como objeto espécies normativas outras, como decretos, resoluções, provimentos, portarias, que não eram leis em sentido estrito, circunstâncias nas quais se detectou o confronto direto e sem intermediários entre o ato normativo atacado e a Constituição Federal. No caso presente, o objeto do pedido principal revela-se indisfarçavelmente como sendo a declaração de inconstitucionalidade de preceito autônomo por ofensa aos dispositivos constitucionais acima apontados. Há na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal um caso em tudo semelhante ao que ora se examina, e no qual se impugnou, pela via da ação direta, a portaria número 53/90 da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, que havia estipulado na pauta fiscal, quanto às movimentações de madeira, valores também, neste caso, em 1000% distintos, considerada a espécie de operação realizada intermunicipal ou intraestadual, ou interestadual. Naquele caso, e eu falo da ADIM número 349, relator ministro Marco Aurélio, o plenário não só reconheceu o objeto da ação como um ato normativo de estatura estadual, como suspendeu, por unanimidade, a eficácia da norma hostilizada. ADIM? ADIM 349, relator Marco Aurélio. Constato, por outro lado, que a presente ação satisfaz todos os elementos necessários à propositura de ação direta de inconstitucionalidade. O autor, governador do Estado, é um dos legitimados arrolados no artigo 103, inciso 5º. A ação tem por objeto espécie de ato normativo já admitido pela jurisprudência da Casa em ADIM. Tem também como fundamento a violação de dispositivos constitucionais vigentes e se pede a declaração de violação a normas constitucionais e a retirada do ato do ordenamento jurídico. Por todas essas razões, presidente, entendo demonstrada a impossibilidade de se conhecer da presente ação como a DPF pela existência de outro meio eficaz, sendo evidente o perfeito encaixe dos seus elementos ao molde de pressupostos da ação direta de inconstitucionalidade. Por isso, demonstrando-se patente a relevância e a seriedade da situação trazida aos autos, e eu refiro aos colegas que recebi tanto do Estado do Pará quanto do Estado do Maranhão diversas
personalidades que me visitaram, ambos trazendo a preocupação com essa situação que, para o lado do Maranhão, pode, eventualmente, provocar graves desempregos nas indústrias. E, pelo lado do Pará, toda essa questão ambiental. Então, patente a relevância e seriedade da situação trazida aos autos, referente a conflito surgido entre os dois Estados, eu proponho a resolução da presente questão de ordem com o aproveitamento do feito como ação direta de inconstitucionalidade, transformando... Já temos pronunciamentos no processo, não? Pronunciamentos nós temos seria para caminhar, se fosse o caso, para o exame da liminar? Não temos eu ainda, proporia, por enquanto, eu tenho enquanto, só realmente resolver. alguma informação prévia do Estado do Pará, mas eu proporia a aplicação do rito do artigo 12, ministro Marco Aurélio, e comprometendo-me a trazer com toda a urgência que o caso merece as partes... Talvez seja conveniente fazer isso ainda nesse mês de junho, Sim. porque aí está em jogo todo o problema de insumos da produção do ferro-gusa no Estado do Maranhão, em detrimento da disputa econômica com o Estado do Pará. O senhor Procurador-Geral dará o parecer com brevidade. Pedimos, então, ao senhor Procurador, que está em despedida, que antes da despedida faça isso. Tem outra despedida que Vossa Excelência não quer fazer. Todos de acordo? Essas despedidas antecipadas, às vezes, surpreendem, né? Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, resolveu a questão de ordem, conheceu da ação como ação direta de constitucionalidade e os autos voltam à relatora. Ministra Ellen Grace. Inquérito 1929. Autor, Ministério Público Federal, indiciado Vitório Medioli e outro. Medioli. Haverá sustentação oral. Presidente, o Procurador-Geral da República denunciou o deputado federal Vitório Medioli por infração ao artigo 4º, inciso 1º A e F, inciso 3º e inciso 7º, combinado com o artigo 12, inciso 1º da Lei 8.137/90 e artigo 71 do Código Penal. A peça acusatória reporta-se a representação criminal formulada pelo Ministério Público Federal em Porto Alegre, a qual resultou em denúncia contra Aliberto Alves, então presidente do Sindicam, Sindicato Nacional dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Veículos, contra também Paulo Roberto Guedes, então presidente da ANTV, Associação Nacional dos Transportadores de Veículos, e Luiz Moan Yabicu Júnior, então diretor para assuntos institucionais da General Motors do Brasil Limitada, em ação civil pública que tramita em primeiro grau de jurisdição e em processo administrativo perante o CAD. Esses procedimentos examinam suposta prática de formação de cartel das duas entidades representativas dos serviços de transporte de veículos novos, que são a ANTV e o Sindicam, e condutas incompatíveis com o princípio da livre concorrência, visto que tais entidades estariam buscando o controle total da prestação desses serviços, com reserva de mercado apenas às empresas a eles filiadas, e a fixação de preços excessivos do frete, além de ajustes para estabelecer monopólio. Os fatos investigados e supostamente ofensivos à ordem econômica teriam ocorrido durante o período de março de 2000 a março de 2002 e prosseguiram, segundo a denúncia, ora sob exame, após a posse do ora denunciado na presidência da ANTV para o período de 2002 a 2004. A denúncia tem respaldo também em tópicos de depoimentos colhidos na representação criminal já referida. O denunciado apresentou sua defesa preliminar e sustenta que o inquérito instaurado foi abruptamente interrompido pela denúncia sob exame, impossibilitando o prosseguimento das investigações requeridas pela própria Procuradoria-Geral da República, de sorte que a denúncia não se justifica. Alega que presidiu a ANTV durante um curto período, ou seja, do dia 12 de março de 2002 a 29 de maio de 2003, não podendo ser responsabilizado penalmente apenas porque, nesse lapso de tempo, presidiu a associação, mesmo porque
não se lhe imputa fato algum que pudesse justificar a acusação, que é, ademais, genérica e não satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A defesa, após as informações prestadas pelo CAD, que noticiam a concessão de medida cautelar para sustar as atividades ofensivas ao princípio da livre concorrência, suscitou a tese de que a peça acusatória é prematura, porque deveria aguardar o término do procedimento administrativo por parte da autarquia federal responsável pela apuração das infrações contra a ordem econômica. Este é o relatório, presidente. Pela acusação, falará o Procurador-Geral, doutor Cláudio Lemos Fonteles. Senhor presidente, senhora ministra relatora, senhores ministros, ilustre advogado, os fatos estão expostos aos eminentes magistrados, atenho a responder aos termos da defesa como feito pelo eminente advogado. Já a ilustre relatora sustenta uma tese básica que seria da ilegalidade do fato de ter sido, aspas, palavras do advogado, abreviada a fase investigativa, impedindo a continuidade das diligências por parte da Polícia Judiciária, que, como já visto, pretendia prosseguir de forma sigilosa na apuração, folhas 196. Prossegue, doutor. Aconteceu, então, aspas, prematura oferta da denúncia, folha 198, sem o interrogatório do indiciado, folhas 200. Terceiro item, o comprometimento da testemunha Sérgio Mário Gabardo, folhas 203/204. Quarta fundamentação, absoluta ausência de prova ou indício de autoria em procedimentos que tramitam perante a Justiça Federal em Porto Alegre, folhas 205/207. Quinto argumento, não atendimento ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, folhas 207 e 213. Sexto, impossibilidade de responsabilizar o indiciado, folhas 213 217. E, finalmente, compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, folhas 218. Com a máxima vênia, esta argumentação, no ver deste Procurador-Geral, não se solidifica. Há uma porque não há qualquer ilegalidade no que se disse abreviar a fase investigativa e prematuro oferecimento da denúncia. Digo eu, o titular da ação penal pública, o dominus litis, como sabido, é o Ministério Público. Na fase pré-processual, é o Ministério Público que vai formar o seu juízo de convencimento, juízo positivo de admissibilidade ou não. E ele aí avaliará com o bem de parecer interessante o quadro investigativo em formação. Digo, portanto, é o Ministério Público quem avalia se a investigação já se mostra apta ou não a embasar pretensão punitiva. A Suprema Corte, o juízo de primeiro grau, segundo grau, enfim, é que deterão depois de formalizado o juízo de admissibilidade. De sorte que essa censura, a nosso ver, não cabe. E aqui dei por elementos bastantes para a formação do fundo, sempre recordo isto, sempre tenho que recordar isto. Aqui se faz, nesse momento, o juízo de admissibilidade. Basta a presença do chamado fumus boni iuris, não está a querer condenação de ninguém. O que se quer é caracterizar a possibilidade da fumaça do bom direito e a sociedade aí ter o seu direito de iniciar todo um trabalho de instrução e depois finalizar por condenação ou por absolvição, mas aqui, sempre insisto muito, se busca a fumaça do bom direito. Há ou não? E, nesse caso, os dados me parecem extremamente claros. Dei pela presença de elementos bastantes a sustentar o juízo de admissibilidade, estampados em prova testemunhal, vários testemunhos apresentados. A denúncia, folhas 175 a 179. E no procedimento cível concluído no âmbito da Procuradoria, extenso procedimento cível concluído por meus colegas, os colegas procuradores da República, no Estado do Rio Grande do Sul, e que texto deles eu tirei, está na denúncia, folhas 179/181. Neste momento também da fase pré-processual, normalmente em feitos que obedecem, como este aqui, o chamado contraditório prévio, não há o direito do indiciado de ser interrogado. E a razão é tão simples, porque temos diante a minha proposta de acusação e a resposta escrita do eminente advogado, que revolve toda a matéria, que discute toda a matéria, até porque, no contraditório prévio, é um dos raros casos que permite o chamado julgamento antecipado da lide penal. Então, se se prescinde da audiência do investigado na fase pré-processual, é porque ele dispõe, como dispõe, vai sustentar até oralmente aqui agora, de
revolver todo o quadro fático no momento que se lhe dá, dado a esta modalidade de rito dentro do processo penal e peculiar à ação penal ordinária, como sabe muito bem o eminente advogado. Quanto ao mais, também, embora saibamos todos que são independentes da instância administrativa e penal, de sorte que qualquer decisão que o CAD venha a pronunciar sobre o efeito não tem o condão de eliminar, mas aqui dá-se o contrário. Em novembro de 2002, digo eu, a então Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça determinou a instauração de processo administrativo em face da associação dirigida pelo ora acusado. E que fez a Secretaria de Defesa Econômica? Ela determinou que as entidades presididas pelo acusado, se abstenham de participar das negociações referentes ao preço e às condições de frete realizado entre as transportadoras e as montadoras. 2, que não mais elaborem tabelas de preço de frete, tampouco promovam a distribuição de rotas de transporte entre seus associados, que deverá ser fruto de direta negociação entre as empresas transportadoras ou caminhoneiros autônomos e montadoras. 3, decisão, ainda que se abstenham de praticar qualquer outra conduta que tenha por objeto obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme entre os prestadores de serviços de transporte de veículos novos em território nacional. E a proibição das entidades dirigidas pelo acusado conjuntamente impedir o acesso ao mercado, proibição de impedir o acesso ao mercado de empresas e caminhoneiros que não os filiados àquelas associações ou sindicato, que era isso que fazia. Situação clara de cartelização. Tendo em vista a gravidade dos fatos verificados e a capacidade econômica dos envolvidos, determinou o secretário ainda a fixação de multa diária. Houve recurso desta manifestação da Secretaria administrativo ao CAD, após regular trâmite processual, o plenário do CAD, sessão 17 de março de 2004, decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso, mantendo a integralidade da medida adotada pela Secretaria de Direito Econômico, e, ao último momento que tive ciência, foi em 10 de novembro de 2004, no âmbito do CAD, encontrava-se a julgar embargos de declaração. Então, eminente senhora relatora, senhores magistrados, quer nos parecer que aqui há elementos concretos, objetivos, claros, suficientes a que se inaugure a persecução criminal contra Vitório Medioli e outros apontados por fatos, quer colhidos em sede testemunhal, quer documental, quer com substrato do CAD, a que se inicie essa persecução criminal. É a nossa manifestação, senhor presidente, senhora relatora, senhores ministros. Obrigado, Vossa Excelência. Pelo indiciado, doutor Décio Freire. Excelentíssimo senhor presidente dessa excelsa corte, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimos demais ministros presentes, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. No caso, trata-se de inquérito, realmente, onde se apura, ou visa apurar, prática de abuso econômico e atos anticoncorrenciais praticados pelo indiciado. Inicialmente, é necessário frisar que o denunciado é deputado federal, está no 4º mandato consecutivo e, no último pleito, teve a 4ª maior votação do 2º colégio eleitoral do país, que é o nosso Estado de Minas Gerais. Neste caso, o que nos causa espécie é que, durante todo o inquérito, jamais o indiciado foi intimado para prestar qualquer esclarecimento, qualquer depoimento, a ponto do delegado oficiante, as folhas 166, requerer prazo para a dilação do prazo para a conclusão do inquérito e que o mesmo tramitasse em sigilo. A meritíssima ministra relatora, corretamente, deferiu, então, ali, vista ao Ministério Público Federal, com o seguinte despacho, abre aspas, ouça-se o Ministério Público Federal a respeito do pedido de sigilo. Neste prazo, veio o Ministério Público Federal e ofertou a denúncia. Talvez não tenha percebido, data vênia, o Ministério Público Federal, que as próprias folhas 82 dos autos, ele próprio, Ministério Público Federal,
ressaltou a importância do depoimento do indiciado, o deputado federal Vitório Medioli, durante a fase de inquérito. Como se não bastasse, excelências, esta denúncia ela é ofertada com base em depoimento de testemunhas, que nada mais, na verdade, nada tem de testemunhas. Uma delas, de nome Sérgio Mário Gabardo, é um dos maiores concorrentes do indiciado. Atua no ramo de transporte de veículos, a ponto de, senhores ministros, constar nos autos troca de e-mails entre a testemunha e a Procuradoria, onde a testemunha se vangloria de diligências que ela, própria testemunha, teria conseguido no inquérito. Como está claro, as folhas 98/100 dos autos. E mais, onde já se viu uma testemunha, dentro de um inquérito, ela espontaneamente ofertar endereço de outra testemunha não encontrada, como está claro também as folhas 131 dos autos. Mas o Ministério Público, mesmo assim, veio e denunciou. Denunciou sem ouvir sequer, sem dar a mínima chance ao indiciado de prestar depoimento. Muito bem. Mas, como se não bastasse ainda, a excelentíssima ministra, relatora corretamente, oficiou ao CAD em setembro de 2004, requerendo informação se no setor de transporte de veículos 0 km, que é exatamente o objeto do inquérito, se havia algum procedimento aberto de investigação. E o CAD, então, veio às folhas 242 dos autos, ressaltando que não só existe um procedimento aberto, como este procedimento se encontra na SDE, Secretaria de Direito Econômico, é pendente de diligências que, uma vez concluídas, segundo o CAD, fará com que o procedimento retorne ao CAD para julgamento. Ora, excelências, nunca é demais lembrar o entendimento dessa própria Excelsa Corte, no sentido de não se adentrar ao campo penal em havendo procedimento administrativo em vigor. Na verdade, nós gostaríamos aqui de chamar à colação um voto do eminente ministro Marco Aurélio, no habeas corpus 84-105 de São Paulo, publicado no Diário de Justiça, de 13 de agosto de 2004, no qual alega com toda a propriedade, abre aspas, pendente processo administrativo, descabe adentrar o campo penal, quer considerada a ação propriamente dita, quer inquérito policial. Inteligência do artigo 34 da Lei 9.249, de 95, fecha aspas. Ocorre, excelências, que o Ministério Público, data vênia, com todo respeito, sustenta que o próprio CAD determinou em 2002 uma investigação sobre o transporte de veículos 0 km. Essa investigação está em aberto. Esse já era o motivo para não se ofertar a denúncia. Motivo também seria o fato do indiciado não ter prestado qualquer tipo de depoimento e do delegado ainda ter requerido dilação para a conclusão do inquérito. E, mesmo assim, a denúncia veio. Mas isso ainda é pouco, pelo seguinte, porque, em 1999, a própria SDE concluiu investigação de 3 anos e 2 meses no setor de transporte de veículos 0 km e concluiu pela ausência total de irregularidade no setor, como está evidente nos autos. Ou seja, se existe um precedente positivo a favor do indiciado, esta denúncia, data máxima vênia do Ministério Público Federal, ela é prematura. E eu concluo essa sustentação lembrando que, para um cidadão, o simples fato de se encontrar como réu numa ação penal já constitui uma pena. Neste caso, acredito que deva-se ter ainda mais cuidado, porque se trata de um cidadão, de um parlamentar, que detém o mandato confiado por 198 mil mineiros. Muito obrigado. Senhor relator. Presidente, os fatos relacionados com a prestação de serviço de transporte rodoviário de veículos novos no Estado do Rio Grande do Sul passaram a ser investigados sob o prisma da ofensa ao princípio da livre concorrência desde o ano de 1998. O que os vários procedimentos relacionados no relatório demonstram é uma contenda antiga entre transportadoras de veículos novos. Num primeiro momento,
o CAD determinou o arquivamento de 2 representações apresentadas por transportadoras concorrentes das representadas pela ANTV, por falta de evidências que indicassem infração à ordem econômica, foi referido da tribuna. Argumentando, então, o CAD que as transportadoras não teriam poder de pressão sobre as montadoras para fixar o preço do frete ou afastar a concorrência, visto que cabe a elas, montadoras, a faculdade de escolher as prestadoras do serviço de transporte. De qualquer forma, o que importa na espécie é a demonstração, mínima que seja, de que, ao assumir a presidência da ANTV, o denunciado, deputado federal, teria prosseguido na mesma política de afronta ao princípio da concorrência, objeto da investigação nos procedimentos que deram origem a este inquérito e que se desenvolveram no período de março de 2000 a março de 2002. Ou seja, teria o denunciado, na presidência da entidade, praticado atos concretos que justificassem o recebimento da peça acusatória? Estimo, senhor presidente, que a resposta há de ser negativa. A denúncia silencia a respeito da atuação do denunciado no comando da ANTV. Não há referência a qualquer ato concreto praticado pelo parlamentar. Não se fala em ajuste, não se fala em elaboração de tabelas de fixação do preço do frete, em movimentos de paralisação pressionando as montadoras, em violências contra cegonheiros autônomos para afastá-los do mercado de transporte dos veículos novos, em distribuição de rotas exclusivas de transporte de forma a dividir o mercado. Em suma, não há na peça acusatória qualquer alegação concreta de que o denunciado teria praticado ou determinado a prática de ato lesivo à livre concorrência, consistente em obter ou em influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes, mediante tabelamento de preços de transporte e distribuição de rotas por parte da entidade por ele presidida, impondo, então, a seus filiados preços uniformes e impedindo a atuação de concorrentes no mercado nacional. A denúncia limita-se a tecer considerações a respeito do relacionamento de 2 pessoas jurídicas, a ANTV, presidida pelo ora denunciado, e o Sindicam, visando ao domínio do mercado de transporte de veículos novos. Quando muito, se poderia dizer que, se ato contra a livre concorrência houve, como se deduz dos procedimentos que deram origem a este inquérito, e principalmente na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, isto ocorreu em época anterior à posse do denunciado no comando da ANTV. Exemplo disso foi a chamada divisão de mercado, quando a empresa Transportes Gabardo foi excluída do mercado em questão e está referida à folha 7980 da inicial da ação civil pública, que é o apenso número 1. Teria havido essa exclusão mediante manobras que antecederam de há muito a posse do ora denunciado no comando da ANTV e que culminou com o rateamento do chamado espólio da Gabardo entre as transportadoras filiadas essas à ANTV e ao Sindicam. Tudo está constando em ata de reunião que foi firmada no dia 13 de março de 2002, ou seja, no dia seguinte à posse do denunciado, demonstração inequívoca de que essas manobras, se é que houve, visando exclusão, ocorreram antes de o parlamentar assumir o comando da ANTV. Os tópicos dos depoimentos prestados por pessoas titulares de empresas transportadoras concorrentes no procedimento que respaldou a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e que está em tramitação em primeiro grau de jurisdição, não justificam, por si só, o recebimento da denúncia, porque se referem a fatos e acontecimentos, repito, investigados em período em que o denunciado não estava no comando da ANTV. O simples fato de o denunciado possuir empresas transportadoras de veículos novos não é suficiente para justificar o recebimento da denúncia. No mais, o denunciado nunca foi presidente do Sindicam, sindicato que, segundo o depoimento transcrito na peça acusatória, é de fato quem exerce pressão sobre as montadoras.
Em suma, a denúncia sob exame tem suporte em procedimentos administrativo e jurisdicional que tramitam em primeiro grau de jurisdição e que investigam atos contrários à livre concorrência praticados durante o período de março de 2000 a março de 2002, época em que a ANTV não era presidida pelo ora denunciado. A partir de 12 de março de 2002 e até 29 de maio de 2003, como já disse, o parlamentar, sim, presidiu a ANTV. Foi um curto período e, nesse espaço de tempo, não indicou o Ministério Público Federal qualquer ato ou fato que pudesse justificar o recebimento da denúncia. A peça acusatória é genérica, não aponta qualquer fato criminoso concreto praticado durante, especificamente, volto a frisar, o período em que o denunciado presidiu a associação. Não se individualizou, portanto, a conduta do parlamentar, como era imprescindível. Limitou-se a peça acusatória a imputar-lhe responsabilidade por supostas atitudes ilícitas, exclusivamente pelo fato de ter sido, durante um curto período, diretor-presidente de uma associação cujas atividades já se estendem por mais de 2 décadas. No entanto, há de se convir, não é crime ser diretor de entidade. Não custa lembrar que, no procedimento administrativo que tramita perante o CAD, houve concessão de medida cautelar para restringir a atuação da ANTV e do Sindicam no mercado de transporte rodoviário. Não há, entretanto, qualquer alegação de que essa restrição teria sido descumprida pela ANTV durante o período em que foi presidida pelo denunciado. Encerrados os procedimentos administrativo, civil e criminal que tramitam em primeiro grau de jurisdição, é possível, sim, que fatos novos venham à tona, amparando uma nova acusação. Por ora, entretanto, a peça acusatória sob exame carece de sustentação no tocante à atuação do parlamentar federal denunciado. Por essas razões, senhor presidente, eu estou rejeitando a denúncia. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, eu vejo inicialmente, com a permissão da ministra Ellen, uma contradição, não no que ela disse, mas no que diz o procurador-geral e no que diz o advogado da tribuna. O procurador-geral informou que, em novembro de 2002, a SDE tomou uma decisão, houve um recurso ao CAD, que teria sido decidido em 17 de março de 2004, e aí penderia um embargo de declaração. O ilustre advogado da tribuna diz outra coisa, que não teria ocorrido isso. Ao mesmo tempo, é notório que existe um cartel. A imprensa publica reiteradamente notícias a propósito disso. Há processo no CAD. E eu verifico aqui na denúncia que mais de uma testemunha sustenta que o grupo SADA, por exemplo, Roberto Costa e Carvalho, detém 60% do poder de decisão dentro da ANTV. Ou seja, tanto essa testemunha como mais 2 outras imputam ao senhor Vitório Medioli atos que teriam sido praticados não necessariamente durante o período de tempo que ele presidiu a associação. Mas, pelo contrário, até diz que o que se extrai daqui, o que se poderia eventualmente extrair dessas alusões, é o depoimento de Roberto Costa Carvalho, Afonso Rodrigues de Carvalho, Sérgio Gambardo, é que ele exerceria, independentemente de ser membro da diretoria da associação, um forte poder, que há cartel, domínio de mercado, todas as circunstâncias indicam nesse sentido. Eu peço vênia à ministra Ellen, talvez seja a primeira vez que eu, nesse ano todo, que eu diverjo de um voto da ministra Ellen, mas eu aceito a denúncia. Ministro Joaquim Barbosa. Eu acompanho a relatora, senhor presidente, especialmente porque não vejo presentes os pressupostos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ministro Carlos Brito. Eu peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência, porque
me convenço também de que há fundamentos para a propositura da ação penal. Ministro... Opa. Você encerrou? Ministro Peluso. Senhor presidente, eu vou pedir vênia na divergência, vou acompanhar a ministra relatora. Não há, de fato, a descrição pormenorizada de comportamento pessoal do denunciado, com todas as circunstâncias necessárias para ensejar a defesa. O que há é referência a empresas de que ele participa, mas daí não se infere automaticamente que haja alguma ação específica e singular do denunciado que deveria, para efeito de exercício completo do contraditório, saber especificamente de que comportamentos típicos está sendo acusado. Eu rejeito a denúncia. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu leio da manifestação do senhor Procurador-Geral. Em atenção ao despacho de folhas, dispõe o Ministério Público Federal. Vossa Excelência, dirigindo-se à eminente relatora, em despacho proferido a folhas, solicitou ao Conselho, CAD, informações a respeito do eventual procedimento instaurado sobre os fatos relacionados na denúncia de folhas. CAD apresentou informações, de forma precisa, esclarece o presidente substituto do CAD, juntamente com a Procuradora-Geral desse mesmo órgão, a existência do processo administrativo número X, que engloba as condutas individualmente consideradas no inquérito Y. Em novembro de 2002, então, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça determinou a instauração de processo administrativo em face da Associação Nacional dos Trabalhadores de Veículos e do Sindicato Nacional de Trabalhadores Rodoviários Autônomos e Pequenas e Microempresas do Transporte Rodoviário de Veículos, ANTV e Sindicam. Após a Secretaria de Direito Econômico, constatando os indícios de infração à ordem econômica e a possibilidade de dano irreparável, de difícil reparação à concorrência, no mercado relevante de transporte de veículos novos saídos das montadoras do território brasileiro, capaz de comprometer o resultado útil do processo administrativo, número tal, lá em trâmite, determinou ao Sindicam e à ANTV as seguintes medidas preventivas. Se lista, então, as medidas. Inconformada com o referido despacho, retro, a ANTV interpôs em 11 de 12 de 2004 recurso voluntário ao CAD, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 8884. Após regular trâmite processual, o plenário do CAD, em sessão realizada, 17 de março de 2004, decidiu por maioria negar provimento ao recurso, mantendo sua integralidade a medida preventiva adotada pela Secretaria de Direito Econômico. Ainda segundo consta das informações prestadas pelo CAD, a folhas, verifica-se que atualmente o referido recurso encontra-se aguardando o julgamento pelo plenário do CAD, que foi a hipótese já destacada pela eminente relatora e também na tribuna pelo ilustre advogado. E diz mais o senhor Procurador-Geral. Como visto, até o presente momento, restou constatado pelo CAD a prática abusiva no mercado relevante de veículos novos e importados, tanto que a Secretaria de Direito Econômico determinou ao Sindicam e à ANTV as medidas preventivas, item 6 desse parecer, e com o escopo de assegurar o cumprimento de tais medidas, a SDE fixou sanção combinatória diária no valor correspondente a 10 mil UFIAs. Aí diz Sua Excelência, vê-se assim que as informações trazidas aos autos pelo CAD só corroboram os elementos existentes neste inquérito, bastantes a sustentar o juízo de admissibilidade da peça acusatória. E, em seguida, Sua Excelência diz ainda o seguinte, em atenção ao despacho de folhas, expõe ao Ministério Público o seguinte, em sua resposta, como produzir a folhas, Vitório Medioli, e essas considerações que ele faz. Ele diz assim, o titular da ação civil pública, Dominus Litis, como sabido, é o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público, quem avalia se a investigação já se mostra apta ou não a embasar a pretensão punitiva. No caso, dei pela presença de elementos bastantes a sustentar o juízo de admissibilidade da peça acusatória, que redigi, estampados na prova testemunhal, que ressaltei, e no procedimento cível concluído pela Procuradoria da República no Rio Grande do Sul. Na fase pré-processual, nos feitos que obedecem a contraditório prévio a assentar-se o juízo de admissibilidade, a audiência do investigado é prescindível, porque a característica de essência do contraditório prévio, a abertura necessária de vista ao denunciado. Tal sucede no caso presente, é que amplamente questiona os termos da denúncia,
antes da decisão sobre o seu recebimento. Além da denúncia não se calcar unicamente no depoimento de Sérgio Mário Gabardo, a impugnação que a defesa faz à sua pessoa não tem qualquer consistência, pois o fato de dizê-lo concorrente do réu não é causa de invalidação de suas declarações. Tudo isso, senhor presidente, assim narrado, não indica um elemento de responsabilidade do tal indiciado acusado. É uma denúncia, para usar um termo do Procurador-Geral, fortemente espiritual. Fortemente espiritual. Não tem base, nada se diz sobre o que o senhor Vitório Medioli fez em relação a isto. É um caso de chapada inépcia da denúncia. Ela deve ser rejeitada. Ministro Presidente, Marco Aurélio. afasto, presidente, o óbice de não se ter chegado ao termo das diligências preconizadas no inquérito. O inquérito não é peça indispensável à propositura da ação. Se o titular da ação penal convence-se de que já conta com elementos suficientes ao ajuizamento da ação penal, deve fazê-lo, interrompendo mesmo o curso do inquérito. Não há norma que compila, ao ouvir-se no inquérito, o possível indiciado, o subsequente acusado numa ação penal. E o Procurador-Geral da República, examinando o processo, examinando os autos do inquérito, chegou à conclusão de que já contava nesses autos com elementos suficientes a formalizar a peça primeira da ação penal. Excluo, presidente, também a possibilidade de cogitarmos da incidência, quer da Lei 9.249, de 95, quer da Lei 9.430, de 96, esta última condicionando, na dicção do Supremo Tribunal Federal, a propositura da ação penal ao término do processo administrativo, mas administrativo fiscal, tendo em conta os crimes, não do artigo 4º e artigo 12 da Lei 8.137, de 90, mas os crimes dos artigos 1º e 2º dessa mesma lei. Cabe o exame, presidente, o exame em si da peça formalizada pelo Procurador-Geral da República. E esse exame deve ocorrer à luz do disposto no artigo 43 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa será rejeitada quando o fato narrado, evidentemente, o advérbio de modo, manifestamente não constituir crime, já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. O que nós temos? Uma narração, presidente, concatenada, que, se procedente, desaguará num decreto condenatório. Articulou o titular da ação penal e, a meu ver, articulou de forma clara e precisa fatos que conduzem, fatos que são típicos, à luz do artigo, incisos e alíneas da Lei 8.137, de 1990. Moveu a ação contra
o deputado federal Vitório Medioli, tendo em conta a impossibilidade de mover essa mesma ação contra a pessoa jurídica. Moveu a ação contra o deputado, tendo em conta a presidência pelo deputado de associação, que, em conjunto com o sindicato que congrega certa categoria, estaria visando o domínio do mercado, estaria buscando, mediante certas manobras que não podemos, nesta fase primeira de simples recebimento da denúncia, asseverar ocorridas ou não, criar óbice à livre concorrência, que é um dos fundamentos da Carta de 1988. E aí eu colho dessa denúncia, né, assertivas que direcionam nesse sentido. A negociação das vagas de cegonheiro. O caminhoneiro só poderia ingressar no setor para prestar serviços se em contato com a associação e sem contato também com o sindicato, submetendo-se às condições estipuladas por ambos, né, e efetuando certo pagamento para ter o credenciamento. E prossegue a inicial. A Associação Nacional dos Transportadores de Veículos é atribuída a conduta de controlar, transcrevendo-se depoimentos. 6 depoimentos. Transcrevendo-se depoimentos de controlar a totalidade do mercado de transporte de veículos novos, definindo os preços dos fretes e os que estarão autorizados a transportar. Trata-se, no que relatado nos depoimentos, de um pool de empresas que atuam de maneira convergente a manter um rígido controle de mercado, inclusive sobre as montadoras, impedindo o acesso de novos transportadores do serviço correspondente em todo o país. Poderia prosseguir, presidente, no exame, mas não vou fazê-lo. Tenho que esses fatos de início são fatos típicos, considerados os dispositivos da Lei 8.137, de 90, evocados pelo titular da ação penal, ou seja, o abuso do poder econômico, dominando o mercado, ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante ajuste ou acordo de empresas, impedimento à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente, discriminando preços de bens ou de prestação de serviço por ajustes ou acordo de grupo econômico com o fim de estabelecer monopólio ou de eliminar total ou parcialmente a concorrência, elevar sem justa causa o preço de bem ou serviço valendo-se de posição dominante no mercado. E aí se evoca a combinação do artigo 12 da mesma lei, no que preceitua que são circunstâncias que podem agravar de 1/3 até a metade as penas previstas nos artigos 1º, 2º, 4º e 7º, ocasionar grave dano à coletividade. Toda vez que se impede, toda vez que se manobra para manter-se um certo mercado, afastando-se possíveis concorrentes que desejem nele ingressar, assumindo os riscos da atividade econômica, nós temos realmente aí algo que se enquadra na Lei 8.137 de 90 e no artigo 12. Agora, se o que imputado é procedente ou não, veremos após o Ministério Público desincumbir-se da comprovação robusta dos fatos.
e veremos, portanto, encerrada a instrução da ação penal, recebida a denúncia, dando-se a oportunidade, tanto ao Ministério Público, em defesa da sociedade, né? Portanto, no julgamento final da própria ação. Presidente, eu peço vênia à ministra relatora e vejo que estamos quase que trocando de cadeiras, já que se assevera muito que sou progressista em matéria penal, né? Para receber a denúncia. Ministro Veloso. Com a vênia do senhor ministro Marco Aurélio e dos eminentes ministros Eros Graus, que iniciou a divergência, do senhor ministro Carlos Brito, que o acompanhou, também entendo, leio aqui a denúncia, e entendo que, tal como a eminente ministra relatora, que não há suficiente individualização da conduta criminosa do denunciado, principalmente após a posse na presidência de uma das empresas. Assim, com a licença dos eminentes ministros que divergem, acompanho a eminente ministra relatora. Senhor presidente, vários aspectos aqui foram ressaltados nos votos proferidos a propósito da denúncia em questão. De um lado, suscitou-se o tema pertinente à necessidade, ou não, do prévio esgotamento de diligências investigatórias no contexto desta fase pré-processual de investigação penal, em ordem a permitir que, com apoio nos elementos de informação produzidos, pudesse, então, o Ministério Público, sem qualquer precipitação, oferecer denúncia penal fundada em dados probatórios inequívocos. De outro lado, salientou-se e destacou-se a inépcia da petição inicial, considerada a alegação de que não teria a peça acusatória procedido à observância dos elementos mínimos necessários e que são impostos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. É claro, senhor presidente, que o Ministério Público não depende do prévio esgotamento de todas as diligências investigatórias para oferecer uma denúncia penal, desde que, no entanto, existam no procedimento em curso elementos mínimos necessários que lhe permitam oferecer uma acusação consistente, fundada em dados fáticos, apoiada em base empírica idônea. Por isso é que se tem acentuado que as diligências probatórias objetivam permitir, principalmente, que o Ministério Público, com apoio nos resultados delas emergentes, venha a formar, eventualmente, a opinio delicti, pois é o Ministério Público, como todos sabemos, o destinatário por excelência dos elementos de informação produzidos no contexto da investigação penal, ressalvando-se, no entanto, a esta Corte a possibilidade de controle jurisdicional sobre a licitude ou não de tais providências de caráter instrutório, considerada a garantia constitucional que protege de modo indisponível suspeitos, indiciados ou réus contra eventuais transgressões estatais ao ordenamento positivo. Portanto, pode o Ministério Público, se dispuser de uma base empírica idônea, pode sim oferecer, no contexto de uma investigação penal ainda em curso, a denúncia. Cabe analisar, no entanto, senhor presidente, em cada caso ocorrente, se a acusação penal formulada pelo Ministério Público revela-se ou não admissível para efeito de instauração da persecução penal em juízo. Significa que se impõe a análise desse necessário controle prévio de admissibilidade
da denúncia, que reclama, de um lado, o exame da adequação típica do comportamento atribuído ao acusado, mas, de outro, exige a constatação, ainda que em sede de cognição incompleta, da existência ou não de elementos de convicção mínimos que possam autorizar a abertura do procedimento judicial de persecução penal. O que significa, senhor presidente, que, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação, mesmo assim, esse elemento só por si não basta para tornar viável e admissível a imputação penal consubstanciada numa denúncia. A viabilidade da acusação, desse modo, está sempre a depender da análise de questão, que é relevante, consistente na identificação ou não, em cada caso, de justa causa apta a legitimar a instauração da ação penal, considerados os elementos probatórios que, apresentados pelo Ministério Público, destinam-se, ainda que minimamente, a demonstrar a possível e eventual ocorrência, no plano fático, das condutas narradas pelo órgão da acusação. Poder-se-á acentuar que o Ministério Público sempre teria poder que não pode, no entanto, ser exercido de modo arbitrário, de oferecer denúncia, independentemente de inquérito policial, viabilizando-se, portanto, uma imputação penal em juízo desde logo. É certo que o ajuizamento da ação penal nem sempre depende de inquérito policial, mas não é menos exato que a formulação de acusação penal, para efetivar-se independentemente de quaisquer outras investigações penais, deverá apoiar-se em elementos que indiquem a realidade material do delito e apontem para a existência de indícios de autoria. Isso significa, portanto, que o órgão da acusação tem sempre esse ônus inafastável para fazer instaurar legitimamente uma persecução criminal. Ele deve dispor, para tanto, de elementos mínimos de informação fundados em base empírica idônea, pois, como se sabe, e como tem esta Corte, ao longo das décadas salientado, a formulação de denúncia, para validamente efetivar-se, não pode prescindir de uma necessária base empírica, a fim de que o exercício desse grave poder, dever de acusar, não se transforme em instrumento de injusta persecução penal. A denúncia, no caso, senhor presidente, entendo-a com a devida vênia, que não atende às exigências impostas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Não se pode perder de perspectiva que a análise de qualquer peça acusatória apresentada pelo Ministério Público impõe que nela se identifique, desde logo, a narração objetiva, individuada e precisa do fato delituoso, que deve ser especificado e descrito em todos os seus elementos estruturais e circunstanciais pelo órgão estatal da acusação penal. Isso para que a imputação penal não se transforme, não seja o resultado da vontade pessoal e arbitrária do acusador, que, para formular uma denúncia penal, deve ter por suporte uma base empírica, a fim de que a acusação não se transforme, como já advertia o saudoso ministro Luzimbo Donato, em pura criação mental do acusador. No caso, disse bem a eminente ministra relatora, há uma falta de adequada descrição individualizadora da conduta que foi atribuída ao acusado e que certamente deriva
no caso do prematuro oferecimento da denúncia, sem maiores dados que pudessem dar-lhe maior consistência. Lembro-me de uma decisão proferida pelo Egresso Superior Tribunal de Justiça, da lavra do saudoso ministro Assis Toledo, quando salientava que verbes, ser acionista ou membro de conselho consultivo ou integrante de uma empresa, por si só não é crime. Logo, a invocação dessa condição, como no caso da condição de presidente de uma determinada associação, sem a descrição de condutas específicas que vinculem cada diretor ou cada responsável ou cada administrador ao evento criminoso, não basta para viabilizar a denúncia. E é preciso insistir também, senhor presidente, na circunstância de que a responsabilidade penal pelos eventos delituosos praticados no âmbito de uma associação ou de uma entidade deve resolver-se, consoante adverte o saudoso professor Manuel Pedro Pimentel, verbes, na responsabilidade individual dos mandatários, uma vez comprovada sua participação nos fatos. Eis que o princípio hoje dominante da responsabilidade por culpa, que não se confunde com o postulado da responsabilidade por risco, revela-se incompatível com a concepção do versare in re ilícita, banida do domínio do direito penal da culpa. É que, tal como já decidiu esse Supremo Tribunal Federal, a circunstância de alguém meramente ostentar a condição de sócio de uma empresa ou de participante da administração de uma determinada entidade não pode justificar só por si a formulação de qualquer juízo acusatório que se fundasse numa inaceitável presunção de culpa. Tenho para mim, senhor presidente, que a denúncia em questão, como bem salientou o eminente ministro Gilmar Mendes, ressente-se da falta de adequada subsunção e atendimento às exigências impostas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Ela, na verdade, se revela formalmente inepta e não há condições de aceitá-la. Portanto, pedindo vênia e acompanhando o douto voto da eminente ministra relatora, eu também rejeito esta denúncia. Ministro Pertence. Senhor presidente, é preciso, de logo, deixar claro que é impertinente, no caso, taxar a denúncia com a citação inevitável de Orosimo Nonato de criação mental da acusação. Aqui se falou muito na inexistência de responsabilidade pela presidência de uma pessoa jurídica, de uma associação, e, a princípio, eu que não tinha denúncia em mãos, sobretudo a denúncia oferecida no Rio Grande do Sul, supôs tratar-se de uma entidade de classe impessoal. Verifico, no entanto, que a associação era, na verdade, a materialização, segundo a acusação, de um ajuste entre dois grupos empresariais, o do denunciado e um outro. De tal modo, falar-se aqui em criação mental ou em denúncia espiritual é um exagero defensivo que a mim mesmo me assusta. No entanto, senhor presidente, eu li agora as duas denúncias e devo realmente admitir que, enquanto a primeira, a oferecida à Vara Federal Criminal de Porto Alegre, é rica de fatos concretos, a oferecida contra
o indiciado falha por não haver descoberto ou não haver identificado nenhuma ação que ele fosse imputável. Os indícios são bravos. Não se trata aqui de presidente de associação estudantil. Trata-se de uma associação, repito, que é, segundo, sobretudo, demonstrado na denúncia oferecida à Justiça Federal do Rio Grande do Sul, a materialização de um ajuste entre dois grupos. Mas eu creio que ela é, pelo menos, prematura, neste momento, contra o indiciado, porque o seu eminente subscritor não encontrou realmente fato algum que permitisse materializar a imputação. Nestes termos, eu acompanho a eminente relator. Eu também acompanho a maioria e colocamos o resultado. O tribunal, por maioria, rejeitou a denúncia, vencidos os ministros Eros Grau, Carlos Brito e Marco Aurélio. Tudo nos termos do voto da relatora. Ministro Gilmar Mendes. Reclamação 2636. Reclamante Isaías Pereira Cabral e reclamado juiz da Terceira Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, parecer da Procuradoria-Geral assim relata a controvérsia. Isaías Pereira Cabral, condenado nas penas do artigo 14, combinado com 18 da Lei 6.368 de 76, ajuiza a presente reclamação em desfavor do meritíssimo juiz da Terceira Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro, que, segundo ele, descumpriu decisão tomada por essa Corte no HC 81769. Aduz a defesa que a sentença de Folhas não reduziu a pena base de 6 anos, como foi determinado naquele writ, com a desconsideração da internacionalidade e, por conseguinte, não se justificando o aumento de pena ao máximo pelo artigo 18, primeiro, da Lei 6.368. A decisão proferida no julgamento do habeas corpus ordenou ao juízo monocrático desconsiderar, na aplicação da pena base, a internacionalidade, em ordem a reduzir o seu quantum de 6 anos por força de inaplicação nessa fase do critério de internacionalidade, que deve ser considerado apenas no momento da aplicação do artigo 18, inciso 1º, da Lei 6.368, para evitar dupla valoração. Por fim, decidiu-se no habeas corpus que a causa especial de aumento de pena correspondente à internacionalidade, artigo 18, aplicada que foi no máximo combinado, artigo 18 da Lei 6.368, aplicada que foi no máximo combinado legalmente, careceu de fundamentação. Por isso que também nessa parte anulada foi a sentença, a fim de que outra devidamente fundamentada fosse proferida. Ocorre que a nova sentença, ignorando a decisão proferida no habeas corpus, manteve em todos os seus termos a sentença anulada, fixando ao final a mesma quantidade de pena de 10 anos de reclusão, sem recuar uma vírgula sequer, não indo além da mera repetição sintetizada da sentença anulada, afrontando desta forma a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no writ de que ora se cuida. O reclamante ainda se insurge contra a declaração de perda em favor da União dos bens adquiridos com os proventos da infração, bem assim contra a prisão decorrente da sentença condenatória. Reclama, por sua vez, da demora na prestação jurisdicional. O parecer da Procuradoria pela improcedência da reclamação é o relatório. Penso que o parecer do Procurador-Geral oferece resposta adequada ao caso. Diz o Procurador-Geral: como bem salientado nas informações prestadas pela autoridade reclamada, a decisão proferida no habeas corpus supracitado estabeleceu balizas bem definidas ao julgador de primeira instância, conhecendo em parte do pedido e deferindo relativamente à fixação da pena, para que outra fosse proferida, devidamente fundamentada, mantendo-se a pena base em 6 anos e a prisão do paciente.
de se ler no trecho da fundamentação deste deciso, refere-se à decisão deste Supremo Tribunal Federal, verbis. A redução da pena no mínimo legal. Constato que o juiz, ao fazer a análise das circunstâncias do Código Penal, artigo 59, para fixar a pena base, levou em consideração que as consequências do delito foram as piores possíveis, com repercussões de monta em vários países estrangeiros. Posteriormente, aumentou a pena base em 2/3, levando em consideração a internacionalidade do delito. Com isso, fez dupla valoração de uma mesma circunstância para agravar a pena. O que é ilegal, essa duplicidade de valoração caracteriza também a ofensa ao método trifásico. Pelo método trifásico, a internacionalidade do delito é circunstância que deve servir para apurar o quantum da pena. Ela é causa especial de aumento previsto na Lei 6368 de 76. Não deve ser analisada quando do exame das circunstâncias no Código Penal, artigo 59. Não compõe a pena base. A privativa de liberdade ficou um pouco acima da média. Adequadas às circunstâncias do caso, verifico que o problema está na fundamentação. Não há, pois, como excluir-se a referida causa especial. Apenas é necessário que o percentual de acréscimo seja devidamente fundamentado, o que não foi atendido pela sentença. Tal decisão foi estritamente cumprida pela nova sentença, verbis, diz a sentença. Em sede de habeas corpus, o sentenciado obteve, mantidas a condenação e a prisão, a anulação da sentença na parte relativa à fixação da pena, para que outra seja proferida fundamentadamente de acordo com o método trifásico, considerado como base a pena de 6 anos, uma vez que o seu prolator teria feito dupla valoração de uma mesma circunstância para agravar a pena, qual seja a internacionalidade do delito. Resta esclarecido que a minha intervenção nos estreitos limites da ordem concedida reside tão somente em fixar a pena ao sentenciado referido. Assim, atento às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal brasileiro, observo que o réu agiu com extrema reprovabilidade ante sua conduta desencadeada pelo dolo intenso. E, embora primário, possui personalidade voltada para o crime. Considerado o antagonismo com a ordem pública intrínseco a seu temperamento, chegando a ocupar, como ocupou, posição de destaque na organização criminosa e, por tudo mais dos autos constos, fixo a pena base de Isaías Pereira Cabral em 6 anos de reclusão, que, à falta de circunstâncias agravantes ou atenuantes, na forma do que dispõe o artigo 18.1 da Lei 6368 de 76, aumento na razão de 2/3 em decorrência da internacionalidade do delito, levando em conta seu dimensionamento polinacional de produção, posse, tráfico de tóxicos e, mais que isso, a disseminação do próprio vício, passando a pena reclusiva para 10 anos. Registro mais que nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade da sentença, eis que persistem os motivos que autorizaram a manutenção de sua prisão preventiva. Portanto, diz a Procuradoria, todo o problema fincou-se no momento da aplicação da causa especial de aumento, que foi reconhecida por essa Corte na sua fundamentação, pois foi considerada na fase do artigo 59 do Código Penal, quando deveria ter sido ponderada no momento da fixação da pena, ocorrendo dessa forma a proibida dupla valoração. Por fim, conclui o parecer do Ministério Público. Assim, na nova decisão, o juiz manteve a pena base fixada no habeas corpus e, após, explicitou o porquê da aplicação da causa especial do aumento do artigo 18.1 da Lei de Tóxicos no caso, corrigindo, portanto, a deficiência da fundamentação. Por suas próprias palavras, verbis, com efeito, a sentença atacada não descumpriu a decisão dessa Corte de Justiça, sem agravantes ou atenuantes, com pena base de 6 anos firmada pelo julgado, só restava corrigir o defeito da fundamentação da sentença originária, que fez dupla valoração de uma mesma circunstância para agravar a pena e definir o aumento previsto pelo artigo 18.1 da Lei 6368. O defeito foi afastado com a exclusão da internacionalidade do delito como circunstância judicial à fixação da pena base e o percentual de aumento de pena mantido por considerar ajustada a espécie ante a ameaça, que encerra para toda a coletividade a atividade do comércio ilícito com o exterior, até porque de lá provém as partidas de drogas com vistas ao mercado interno, que as absorve em quantidade cada vez maior. Diante do exposto, diz ainda a Procuradoria, infere-se que não houve desrespeito à decisão prolatada no HC 81769
e as questões trazidas pelo reclamante no que concerne à perda de bens, entenda-se, bens adquiridos com os proventos de infração e a demora na prestação jurisdicional, desviam-se do propósito da ação de reclamação, que é, em caso, corrigir a fundamentação da sentença condenatória. Ante o exposto, opinou-se pela improcedência da reclamação. Digo eu, da leitura dos trechos das decisões que foram transcritos no parecer do Ministério Público, resta evidente que o juízo da Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro fez adequação ao que foi decidido por esta Corte nos autos do HC 81-769 da relatoria do ministro Nelson Jobim, eliminando a dupla valoração que havia ensejado a concessão parcial da ordem naquele habeas corpus. O meu voto, portanto, é no sentido da improcedência da reclamação. Alguma divergência? Presidente, A decisão do habeas corpus considerar na pena base uma das circunstâncias judiciais invocadas, o caráter internacional a pena base inicialmente fixada, qual foi? 6 a anos. mesma. 6 anos. 6 anos. Aí glosamos Determinou-se que a dupla ela consideração da indevidamente- internacionalização. O que fez o juízo? Simplesmente afastou da sentença, do que estava escrito na sentença, a internacionalização, mas manteve a pena base nos 6 anos. Sem diminuir Será que a- nós decidimos apenas Não sob vejo o ângulo como a formal? eliminação de uma circunstância Sem diminuir a pena. possa resultar na manutenção da mesma pena base. Sem Ele agregar... justificou, reconheço, na segunda sentença, justificou que elevava de 2/3, vale dizer, no percentual máximo, a pena provisória, a pena base. Sim. Isso está justificado, porque fixou em 2/3. Mas continua na base. Agora, a pena base é que não podia ficar a mesma se uma das circunstâncias invocadas para fixá-la em 6 anos foi mandada eliminar, porque foi indevidamente considerada na fixação da pena base. Aritmeticamente não dá. O que ele fez, na verdade, foi uma nova... Foi um novo Fez julgamento. Novo julgamento. Não, fez data vênia, essa sim é tomista. Essa é tomista. Eu também estou Fez a convencido abstração, mas Tomista, viu? não falou em internacionalidade na pena base, mas a fixou no mesmo quanto. disso. Sem novo E fundamento. depois fundamentou adequadamente porque elevava de 2/3 a pena. Aí é outro problema. Essa Agora, não sai, 2/3 de 5 anos ou de 4 anos é diferente de 2/3 de 6 anos. 6. Verdade. Ministro Gilmar. Não, eu mantenho. Mantém. Da procedência. Ministro Eros. Para mim parece lógico, em termos matemáticos, que não se justifica. Eu vou pedir vênia e vou acompanhar o ministro Pertence. Joaquim. Eu também peço vênia para acompanhar a divergência. Brito. A consequência lógica seria reduzir a pena. Ministro Peluso. Talvez, data. Não. Ellen. Presidente, também há de se conferir concretude à nossa decisão. Nós não decidimos apenas para que o juízo modificasse a referência vernacular às circunstâncias judiciais. Quando glosamos a dupla consideração da internacionalização, consequências do crime, nós sinalizamos de forma muito clara, muito precisa, no sentido de que aquela pena base inicialmente fixada ou foi à margem da legislação de regência. O que fez o juízo? Simplesmente expungiu da fundamentação da sentença, sob o ângulo das circunstâncias judiciais, a internacionalização, mantendo a mesma pena. Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Eu já havia votado acompanhando o relator, e pelo que eu rapidamente compulsei dos dados que constam na mesa, evidentemente, a internacionalização desse tráfico estava comprovada, não sabe? Era dinheiro em quantidade considerável que estava sendo retirado do país decorrente do tráfico. Quanto a isso, não há dúvida. Apenas isso foi mandado considerar
como causa especial de aumento da pena, e não na fixação da pena Fixação da base. pena básica. Então, o juiz eliminou simplesmente a frase, como se tratasse da correção de uma prova, e manteve a pena base. É dizer, no exemplo mais objetivo, se o juiz, ao fixar a pena base, disser, considerando que o acusado é reincidente, fixo a pena base em X, Glosão. em 2X. Glosão. Aí se diz, não, reincidência é causa especial de aumento da pena. Então ele diz, tá bom, mas considerando a personalidade, eu mantenho em 10 anos. Aí seria uma vitória de pirro, no habeas corpus. A decisão dizia o seguinte: constato que o juiz, ao fazer análise das circunstâncias do Código Penal, artigo 59, para fixar a pena base, levou em consideração que as consequências do delito foram as piores possíveis, com repercussões de monta em vários países estrangeiros. Posteriormente, aumentou a pena base em 2/3, levando em consideração a internacionalidade do delito. Com isso, fez dupla valoração de uma mesma circunstância para agravar a pena, o que é ilegal. Essa duplicidade de valoração caracteriza também a ofensa ao método trifásico. Pelo método trifásico, a internacionalidade do delito é a circunstância que deve servir para apurar o quantum da pena. Ela é causa especial de aumento previsto na Lei 6368. Não deve ser analisada quando o exame das circunstâncias no artigo 59, não compõe a pena. A pena privativa de liberdade ficou um pouco acima da média. Adequada às circunstâncias do caso, verifica que o problema está na fundamentação. Não há, pois, como excluir-se a referida causa especial. Apenas é necessário que o percentual de acréscimo seja devidamente fundamentado, o que não foi atendido pela sentença. Então, vem e se diz, tal decisão foi estritamente cumprida pela nova sentença. Em sede de habeas corpus, o sentenciado obteve, mantidas a condenação e a prisão, a anulação da sentença na parte relativa à fixação da pena, para que outra seja proferida fundamentadamente de acordo com o método trifásico, considerada como base a pena de 6 anos, uma vez que o seu prolator teria feito dupla valoração de uma mesma circunstância para agravar a pena. Assim, atento às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observa que o réu agiu com extrema reprovabilidade, e aí ele faz essa fundamentação, antes de sua conduta desencadeada por dolo intenso. E, embora primário possui personalidade voltada para o crime, considerando o antagonismo com a ordem pública, intrínseco ao seu temperamento, chegando a ocupar, como ocupou, posição de destaque na organização criminosa. Eu não tive elementos para cotejar as duas fixações da Sim, pena base. sim. Mas me parece claro O que ele concedido faz é o uma habeas nova corpus, fixação se da havia pena base, considerado agora, tendo em vista- indevidamente uma circunstância, o juiz não pode trazer outra circunstância. Inventa outro para manter a decisão. Bom, mas isso então, Para manter- manter a mesma. Veja, mas então é essa outra discussão. Ele, na verdade... Sim, porque a sentença era Seria uma... quase com uma reformácio em pejos. A decisão do habeas corpus É, mantinha a pena base. Mantinha a pena base. Retirava, ele só retirava da pena base e determinou que o juiz fixasse nova pena. Mas mantinha a pena base. Manteve a pena base, Mas sem poder considerar uma das Quer circunstâncias dizer, pela qual a fixação- podamos inutilmente, é isso? Podamos inutilmente? Não há um efeito concreto? Manteve a pena base. Manteve a pena base. Manteve a mesma pena? Não, mas a própria decisão mantinha. Expungida a circunstância judicial por determinação desta Corte. Poderia manter? Não foi errada a decisão. Seria A edição do Supremo foi errada. Não, ministro. seria É que o se habeas considerou, corpus ministro, uma ação de mão Na dupla? fixação, na primitiva sentença, Sim. se considerara entre as circunstâncias, chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59, Sim. uma, Agora, as consequências decisão do Supremo internacionais também não seja do crime, a melhor. que depois eram consideradas, aí adequadamente, como causa especial de aumento da pena, conforme o artigo 18.1 da Lei de Tóxicos. Então, o que decidiu a turma, houve dupla valoração da mesma circunstância. Uma como circunstância judicial, internacionalidade. Outra, ser o tráfico internacional para aumentar percentualmente. Qual foi a ordem que O que recebeu fez o juiz? Tirou a referência
a consequências internacionais Ele- do capítulo da pena base. Da pena base. Mas a manteve Não idêntica. deu a consequência jurídica essa Logo, retirada, não deu que nenhuma seria a fixação consequência de uma jurídica nova pena à base. decisão do Supremo. A informação que estou com ela, que Tem parece que saber que qual me foi foi dada, a comunicação que que foi feita ao juiz. a decisão Se a do Supremo comunicação Tribunal de- Federal, se a comunicação de- ao conceder mantida o habeas a pena corpus, base. fala aí, mantida a pena base. O problema talvez esteja na decisão. Ao contrário, ao contrário. Ele Nós aumentou vamos em 2 voltar terços a a pena base. Implicitamente, Tinha que implicitamente, reaplicar novamente. implicitamente não poderia ser mantida. Aí que fez o Não, juiz. O juiz eu- não podia começar, existe nós não essa anulamos a sentença. Nós mandamos retirar do cálculo da pena um elemento. Aí ele fez o seguinte, ele fez uma nova sentença e substituiu aquele elemento e botou outro. Não é possível. Não, mas, o problema, Presidente, eu me preocupo. o problema parece estar em que se determinou que ele fizesse a revisão mantendo-se a pena base. Eu me preocupo, ministro Gilmar, porque nós somos, afinal de contas, um sistema judiciário. As decisões do Supremo não são melhores nem piores que as decisões de primeira instância. A mim me preocupa saber como esse juiz, na primeira instância, recebeu a comunicação daquilo que Sim. havia sido deliberado pelo Supremo. Porque se nós informamos ao magistrado de primeiro grau que Está mantida a pena base. mantivemos intacta a pena base, ele, evidentemente, vai se sentir constrangido de fazer qualquer alteração na pena base, ele vai modificar outras. Essa que é a Mas, ministra, mas isso aí diz respeito a uma apreciação do caráter disciplinar, mas não altera o dado objetivo de que o acordo foi descumprido. O acordo afastou o bis in idem. E a decisão do juiz incidiu em bis in idem. Não. Não, ele veja bem, em última substituiu análise tudo Tudo incidiu. para deixar como ficou. Em última análise, sim. Porque Alterou ele o desconsiderou o segundo elemento, mas não reduziu a pena. Sob o ângulo... Considerou outro. Eu voto para o ministro Jobim, que é sucinto. Não, ele aplicou 2 terços. sobre O a juiz, pena ao base, fixar- levou 10 anos. Ele aplicou e O juiz, ao fixar a pena base, levou em consideração que as circunstâncias do delito foram as piores possíveis, com repercussão de monta em vários países estrangeiros, que foi a questão objeto da aula. Posteriormente, aumentou a pena base, levando em consideração a internacionalidade do delito, que é o bis. Valorou duplamente a circunstância. Com isso, fez dupla valoração da mesma circunstância para agravar a pena. É o Que bis é in idem. ilegal, precedentes. A causa legal de aumento de pena relativa à internacionalidade do tráfico ficou claramente demonstrada na sentença. Não há como excluí-la. Entretanto, a sentença não está devidamente fundamentada na parte em que fixou o percentual de acréscimo de pena referente a essa causa especial. Os dois terços. São dois defeitos. Esse eu não sabia. Hein? Esse eu não tinha percebido. Logo, Vossa Excelência notou 2 defeitos na sentença. Sim. Primeiro, ter considerado, na fixação da pena base, uma causa de aumento. Segundo, não ter fundamentado por que aplicou o percentual máximo. Sim. Esta foi obedecida. Sim, isso foi obedecido. Agora não a primeira. Sim. Agora vem. Alegado cerceamento de defesa pelo fato do juiz não ter diligenciado sobre o documento oficial, etc., isso foi rejeitado. Referido documento, cerceamento não caracterizado. Aqui, agora vem, então, na emenda. Habeas conhecido em parte e deferido relativamente à fixação da pena, para que outra seja proferida devidamente fundamentada. Mantida a pena base de 6 anos. Isso é da emenda? Isso é decisão. Tá, Como é tá, que o juiz tá na emenda. cumpriu essa decisão? Não Aí, então, ele faz essa reconstrução. Data O velha, voto a é isso tudo que eu li. Sim, mas isso não importa. importa. Não, se objetivamente está Como errado. é que alguém pode Objetivamente cumprir tá uma ordem que não recebeu? Ministra, nós não estamos condenando o juiz, nós estamos discutindo a condenação. fato Não, mas objetivo. o problema é o âmbito do habeas corpus, é por isso Mas, que... ministro, emenda, Desculpe, não, esta emenda data vênia extrapolou do que se não, tá certo. tira. Não, mas o que nós estamos discutindo agora é a questão em Do sede cumprimento de... do habeas Não, corpus. digo, em sede de reclamação. De reclamação. Então, E só na emenda tem isto. Agora, efetivamente, não dá para, se considerou duplamente uma circunstância, deixar de considerá-la duplamente e chegar ao mesmo resultado. Não há como. Presidente, nós precisaríamos ver, de qualquer forma, o voto em si de prolatado e que conduziu o julgamento.
Mas há um aspecto, a meu ver, importantíssimo. É que a parte dispositiva do acórdão, né, ela não cogita da manutenção da pena base. Constou da ementa, realmente constou da ementa, mantida a pena base 6 anos. Mas a parte dispositiva não. Isso que levou A glosa a anterior, a consideração como circunstância judicial da internacionalização e a determinação, mantida a prisão e a condenação, né, a determinação de ser fixada uma outra pena. Dá para caminhar no sentido de entender que se teria que... você votou, não? Sim, não votei ainda, mas eu estou esclarecido, senhor presidente. Eu peço vênia para acompanhar o voto do ministro Pertence. É a divergência. Sim. O ministro Delor já votou? E o voto, como foi, está o voto? O voto do relator é do habeas corpus. Leu o dispositivo, mas... Porque nós só temos no processo a ementa e a parte dispositiva. Voto final. No habeas corpus? Não, só tem a ementa e a parte dispositiva. Na ementa há um conflito, porque há um só tempo se glosa a consideração da internacionalização como circunstância judicial e se mantém a pena base. Mas a parte dispositiva, porque se a ementa não combina com o voto, prevalece o voto. Já tínhamos caso. 81. Então, ministro Veloso... 2 minutos. Aqui. Qual é o... É o HC 81769. HC 81. Se você não se quiser, eu fico com vista em mesa. Perfeito, fica com vista em mesa. Fica com vista em mesa. Perfeito, pode interromper. Só você fica com vista em mesa, então, né? Está suspensa a sessão por 30 minutos.